נשמה, ומאור עיניי פקחת בקומי, ברגעי אמת וחסד אתה עימדי, חזק אותי בדרך, היה לצידי. מודה אני לפניך שהחזרת בי נשמה, ומאור עיניי פקחת בקומי, ברגעי אמת וחסד אתה עימדי, חזק אותי בדרך, היה לצידי. Pessoal, vocês já ouviram falar? Tem colegas que praticam aí a retenção seminal, fazem o NoFap, e alguns deles comentam de fazer a transmutação, né, que eles fazem a transmutação do líquido, né, do sêmen que está no corpo deles. Será que essas pessoas elas sabem do que se trata isso? Porque quando a gente fala de transmutar, é algo semelhante à alquimia, né, que é você transformar um elemento químico, um elemento da natureza em outro. Tá? E neste caso ele está querendo dizer que todo o sêmen retido lá, dele, ele quer elevar, porque aquele sêmen está localizado na parte inferior ali, né, que nas filosofias ocultas, esotéricas, fala sobre os chakras, e que é o chakra inferior, né, é o chakra ali da parte sexual, então eles querem elevar essa energia até o chakra coronário ali, né. Um outro atributo da transmutação sexual, essas pessoas que optam em fazer a magia sexual, é que durante o ato com sua parceira, e quando chega no momento do clímax, né, o momento de ejacular, eles não fazem isso, eles retêm o sêmen dentro deles, com o propósito já exatamente disso, de fazer a sublimação sexual. Então as pessoas que estão praticando isso, estão buscando isso com uma conduta da vida delas, pensando trazerem benefícios espirituais, elas têm que saber que elas estão interagindo com as forças espirituais não permitidas. Elas estão buscando a divindade nessas deidades caídas, né? As deidades dos Malahim caídos, né? Dos anjos caídos, a Irmandade da Serpente. Isso é permitido? Não, pessoal, isso não é permitido. O próprio Criador dos céus e da terra, ele tem mandamentos, instruções, onde ele proíbe a prática de certas espiritualidades que não são permitidas. Você, por exemplo, não tem acesso a consultar um médium, um espírita, um oráculo, um vidente, um cartomante, um pai de santo. Você não tem essa permissão. As pessoas fazem, elas fazem. E aí cada um vai dar conta disso. No dia que elas forem julgadas, elas darão conta disso. Porque a própria Bíblia, as Escrituras, tem diversas passagens onde o Criador dos céus e da terra, Yahuwah Tsebaot, ele tem nojo, ele tem abominação a isso, ele tem aversão a isso. Isso é uma idolatria, isso se enquadra numa das coisas que, por exemplo, idolatria e imoralidade sexual se enquadra em uma das coisas que são forte abominação a ele. Então ele coloca, por exemplo, no capítulo 29 de Deuteronômio, no verso 29, diz assim, que os conhecimentos ocultos pertencem a Yahuwah, nosso Elohim. O saber revelado, entretanto, pertence a nós e a nossos filhos, para sempre, a fim de que vivamos na prática de todas as palavras desta Torá. O que significa a Torá? Essas são as instruções, as ordenanças que estão ali no Antigo Pacto, né? Tudo que você precisa está na Escritura. O que você pode fazer e o que você não pode fazer. E dentro dessa premissa de que você é obediente, você vai respeitar e você vai obedecer. Você não vai praticar coisas que você não está permitido a usar. Então, nesta questão de transmutação, uma questão ocultista, uma questão onde você busca fazer uso de algo indevido, achando que é uma coisa normal, achando que é uma coisa que pode ser explorada, elas buscam na internet, porque o YouTube está cheio dessas coisas. Tem muitos vídeos que ensinam, né, falando sobre cura quântica, transmutação, ativação de chakra,
técnica de transmutação mental. Isso tem um perigo e isso te leva à idolatria pagã. E essa prática a humanidade trouxe e traz até hoje. Vai mudando de tempos em tempos as nomenclaturas, né? Não se usa mais falar sobre bruxaria, sobre bruxos, sobre magos, sobre esses termos, alquimia, né? Que era usado antigamente. Mas hoje, essas mesmas pessoas que seguem essas seitas pagãs e fazem uso do trabalho delas estão no caminho errado, tá ok? Elas vão argumentar que tudo se trata de espiritualidade, de uma coisa pura, de divina, mas não é. Porque evidentemente que os demônios, os Shedim imundos, eles estão nos planos espirituais também. Não significa que eles são puros, muito pelo contrário, né? São impuros, totalmente impuros. E essas pessoas, elas argumentam que na própria Bíblia diz que Jesus disse que nós somos deuses, né? O que é uma mentira. E elas usam, por exemplo, o Salmo capítulo 82. O Salmo capítulo 82 fala no verso 6, diz assim, ó: eu disse, vós sois Elohim, e todos vós sois filhos do Altíssimo. Ali a palavra Elohim, ela tem um significado de poderosos, né, de deuses, porque os anjos, essas divindades caídas, elas são referenciadas na Bíblia também com Elohim. Então na Bíblia você vê Elohim com o E minúsculo, e quando está o E maiúsculo, Elohim, também se refere ao Criador dos céus e da terra. Então quando fala de Elohim em minúsculo, está dizendo que são deuses, deidades, que têm um certo poder, também espiritual, e que também interagem no nosso mundo. Então no contexto aqui, do capítulo 82 de Salmo, o soberano Yahuwah, ele está dizendo que ele deu, naquele presente momento onde ele estava na congregação, ali naquele contexto, ele deu o poder aos homens de julgarem, como se fossem ele mesmo julgando, né? Trazendo a justiça ali, a justiça verdadeira para os homens. Tanto que ele fala, né, defender os pobres, os órfãos, os aflitos, os necessitados, né? E aí coloca esta palavra como sendo a palavra de poderosos para aqueles homens que estavam ali dentro daquela congregação. Mas você vê já no verso 7 que ele coloca, enfatiza, né? Mas vós sois Elohim. Porém, no 7 diz assim, vós morrereis como homens e caireis como os líderes. Então eles têm ali um poder ali naquele momento. Como também Moisés, quando o próprio soberano enviou Moisés para falar com o faraó, até que Moisés ficou inseguro, indeciso, né, o que ele falaria, e o próprio soberano disse a ele, para Moisés, eu vou fazer de você Elohim enquanto você estiver falando com o faraó. Eu vou te dar o poder, o meu poder, temporariamente para você falar com o faraó, ok? Que é exatamente no livro de Êxodo, no capítulo 7, no verso 1, que diz assim, né? E Yahuwah disse a Moshe, eu fiz você como um Elohim para faraó, e Aharon, teu irmão, será teu Navi, né? Será seu profeta. Então não tem nada a ver essas pessoas dizerem que nós somos deuses, que cada ser humano é um deus. Isso é mentira, ok? Isso é mentira. A nossa composição é de corpo, alma e espírito. O espírito é exatamente o sopro de vida, que é o Ruach do Criador. É o espírito do Criador que está habitando em nós, enquanto estamos vivos. Por isso que ele fala que o nosso corpo é nosso templo. Então a gente tem que ter... nós temos que ter recato, temos que ter purificação com o nosso corpo, temos que ter respeito pelas coisas que a gente faz, para a gente não profanar o templo do Espírito do Criador que está em nós. Por isso que quando a gente obedece a palavra, a gente está purificando tanto o nosso corpo quanto a nossa alma. E nós fazendo isso, seremos merecedores do favor imerecido dele quando vier a ressurreição dos mortos, para estar com ele em vida perpétua. Então, o que eu falo para essas pessoas que não sabem exatamente
a definição do que é transmutação. Tomem cuidado, isso está ligado ao ocultismo. Se você quer se aprofundar nisso, quiser fazer rituais, quiser fazer qualquer coisa, meditação, no uso de palavras, que essas pessoas ensinam o uso de palavras para você usar certas palavras, para você, certos sons, emitir certos sons durante a meditação. Isso é profanação contra o seu corpo, isso é em perigo. Você fazendo isso, você está praticando uma coisa que não é permitida. Saiba disso, tá bom? Você vai estar seguindo o caminho dos anjos caídos. É espiritualidade? Sim, é espiritualidade, mas não é uma espiritualidade permitida. Você não tem que fazer mais nada. Se você já pratica o seu NoFap, a sua retenção seminal, você já está fazendo ótimo. Você tem que fazer o que a mais? Você tem que orar para o Criador dos céus e da terra. Ele ensina o Pai Nosso, que também está nas Escrituras. Você tem que orar, falar com Ele, pedir a Ele, o nosso Alurim, nosso soberano, e mais nada. Você não tem que apelar para mais nada, pessoal. Então a pessoa tem que entender que existe diferenciação na parte espiritual também. Assim como eu disse, que eu mencionei, a parte espiritual, as pessoas que são médiums, elas interagem, elas chamam, elas invocam espíritos de mortos. Isso não é permitido, isso é abominação, muito menos os espíritos de adivinhação. As pessoas podem falar, mas faz sentido, não sei o quê. As coisas existem. A gente não está negando que não exista, elas existem, mas não é permitido. Você não tem esta permissão. Esta é a grande diferença daqueles que são obedientes à palavra da Bíblia, que está dizendo que não é permitido você fazer consultas a médiums, a nada dessas pessoas que interagem, que fazem magia. Isto não é permitido, tá bom? Fique esse alerta, meus amigos. Então continue somente no seu NoFap, na sua retenção seminal, e não apelem para coisas relacionadas à transmutação, alquimia, nada disso. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se assim o soberano Yahuwah nos permitir. Aleluia!